abrir a escritura em Mateus capítulo 5. Eu quero ler com os irmãos então do versículo 1 ao versículo 12. A leitura aqui do início de um dos grandes sermões de Jesus Cristo, da alma do Evangelho. O sermão chamado e conhecido como o Sermão da Montanha, o Sermão do Monte, começa aqui falando acerca dos bem-aventurados. Então leia comigo em nome de Jesus, acompanhe com seus olhos, acompanhe com seu pensamento, acompanhe com seu coração. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Amém? Queridos, a ministração dessa manhã, ela se deterá em 3 momentos. Primeiro, farei aqui uma exposição rápida, em tom argumentativo, para que nós possamos contemplar a essência do Evangelho de Jesus Cristo, contrapondo-o ao falso evangelho espúrio da cristandade. É preciso que nós sempre façamos esta relação antagônica, o que é o evangelho caído, espúrio da cristandade, e você então contemple o Evangelho de Jesus Cristo na sua pureza, na sua essência, para que você veja como que são coisas muito distantes, são coisas muito diferentes. E somente quando você contemplar então um e outro, você estará qualificado a ser liberto de toda e qualquer escravidão que porventura nos oprime. Em segundo lugar então, nós vamos entrar efetivamente no ponto da mensagem, que é a segunda bem-aventurança, ou o segundo grupo de pessoas chamados bem-aventurados. Falaremos hoje sobre bem-aventurados, os que choram, porque serão consolados. É isso que queremos falar esta manhã, esse ponto. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Semana passada falamos, bem-aventurados os pobres pelo Espírito, porque deles é o reino dos céus. Hoje vamos continuar falando sobre os que choram, porque serão consolados. Então, nesse segundo momento, direi primeiramente o que significa, ou o que não significa bem-aventurados que choram. Vamos fazer uma desconstrução do falso entendimento, porque talvez você fale, então não sou bem-aventurado porque eu tenho uma dificuldade grande de chorar, né? Já tem outros que passam o dia todo chorando, chora, chora de tanto problema, chora por isso, por aquilo, depressão, medo, angústia, falta de dinheiro, qualquer coisa, vive chorando pelos cantos. Então temos que entender o que isso não significa, para então, o terceiro momento, é entender o que significa bem-aventurados são aqueles que choram. Ok, pessoal? Primeiro, a desconstrução. Segundo, o que não é. Terceiro, o que é. Tá bom? Queridos, essa semana eu estava pensando em casa. Eu sou um homem de crises. Para quem não sabe, eu sou um homem de crises. Já tive muitas crises na minha vida. Mas todas as crises que eu tive, não é aquela crise que te abate, é aquela crise que te projeta. E se você não tem crise, você é estático. Você está morto e não está sabendo. A crise é quando você de repente se depara com coisas novas, não para Deus, mas para você na sua experiência, se depara com coisas essenciais, e aí você se vê ali naquele, se sente no momento que você tem que tomar decisões. Você tem que, ou você avança ou você recua, ou você abandona.
Tem pessoas que não têm crise alguma, são pessoas apáticas, são pessoas superficiais, são pessoas vazias. Elas estão, na verdade, estão ali vegetando, comendo pão de manhã e o pão à tarde, está tudo bem, não está preocupado com nada, não se preocupa com nada. Eu não sou assim, eu sou bastante visceral, eu sou muito vivo, eu sou muito orgânico. Qualquer coisa me leva a pensar, a refletir. Estou sempre pensando e refletindo em tudo o que acontece. Eu ouço uma reportagem, eu passo o dia refletindo. Eu leio um texto da Bíblia, passo o dia meditando. Um irmão falou uma palavra para mim, eu passo a semana todinha tentando extrair o máximo daquilo que eu ouvir. Então, não somente eu, mas também o ministério de outra palavra é um ministério de crises. Afinal, está sob a minha liderança. Então, quando eu entro em crise, o ministério todo entra em crise. E nós estamos num desses momentos de crise. Que maravilha! Isso prova que nós estamos vivos. Diga amém. Você está vivo? Então, eu pensando sobre isso, e aí eu pensei assim, engraçado, qual que é a idade mais difícil da vida de um ser humano? De maior crise existencial? Qual é a idade mais dramática? O que os irmãos acham? Adolescência. Entre 15 e 16 anos, exatamente a idade do nosso ministério. Nós estamos na nossa adolescência, ministerialmente falando. Estamos na adolescência, estamos cheios de espinha, os hormônios estão ali a 1000, e estamos preocupados com muitas coisas, mas é um momento de decisões, e é um momento decisivo.